Capítulo 1. Administração de materiais. A administração de materiais moderna é conceituada como a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização, no tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e pelo menor custo. A logística é uma das áreas da administração mais complexas. A reposição de produtos ou matérias-primas, por exemplo, no momento certo, influi no tamanho dos estoques. Assim, suprir antes do momento oportuno acarretará, em regra, estoques altos, acima das necessidades imediatas da organização. Por outro lado, a providência do suprimento após esse momento poderá levar à falta do material necessário ao atendimento de determinada necessidade da administração. Do mesmo modo, o tamanho do lote de compra acarreta as mesmas consequências. Quantidades além do necessário representam estoques ociosos, assim como quantidades abaixo do necessário podem levar à insuficiência de estoque, o que é prejudicial à eficiência operacional da organização, prejudicando a imagem da empresa diante de fornecedores e clientes. Responsabilidades e atribuições. Em uma visão mais simplista, administrar materiais é fazer 1. O controle de estoque. O estoque é necessário para que o processo de produção-venda da empresa opere com um número mínimo de preocupações e desníveis. Os estoques podem ser de matéria-prima, produtos em fabricação e produtos acabados. O setor de controle de estoque acompanha e controla o nível de estoque e o investimento financeiro envolvido. 2. A classificação de material responsável pela identificação, especificação, classificação, codificação, cadastramento e catalogação de material recebido. 3. A aquisição-compra de material tarefa responsável pela gestão, negociação e contratação de compras de material através do processo de licitação. Compras não é somente responsável pela quantidade e pelo prazo, mas precisa também realizar a compra em preço mais favorável possível, já que o custo da matéria-prima é um componente fundamental no custo do produto. A margem de lucro das grandes empresas não está no preço que vendem o seu produto, mas no preço de compra da reposição de seus estoques. 4. A armazenagem almoxarifado. Tarefa responsável pela gestão física dos estoques, compreendendo as atividades de guarda, preservação, embalagem, recepção e expedição de material, segundo determinadas normas e métodos de armazenamento. É o local onde ficam armazenados os produtos, para atender a produção e os materiais entregues pelos fornecedores. 5. A movimentação do material encarregada do controle e normalização das transações de recebimento, fornecimento, devoluções, transferências de materiais e quaisquer outros tipos de movimentações de entrada e de saída de material. 6. A inspeção de recebimento. Tarefa responsável pela verificação física e documental do recebimento de material, podendo ainda encarregar-se da verificação dos atributos qualitativos pelas normas de controle de qualidade. 7. O cadastro. Encarregado do cadastramento de recebimento de fornecedores e compras. Principais objetivos da administração de materiais. A administração de materiais tem por finalidade principal assegurar o contínuo abastecimento de artigos necessários para a comercialização direta ou capaz de atender aos serviços executados pela empresa. O fato é que todas as empresas objetivam diminuir os custos operacionais para que elas e seus produtos possam ser competitivos no mercado. Isso significa lucro. Mais especificamente, os materiais precisam ser de qualidade produtiva para assegurar a aceitação do cliente final. Precisam estar na empresa prontos para o consumo na data desejada e com um preço de aquisição acessível, a fim de que o produto possa ser competitivo e, assim, dar à empresa um retorno satisfatório do capital investido. Dessa forma, os principais objetivos dessa área é 1. Negociar preços cada vez mais baixos. Este é o objetivo mais óbvio e, certamente, um dos mais importantes. Reduzir o preço de compra implica em aumentar os lucros, se mantida a mesma qualidade. 2. Alto giro de estoques. Implica em melhor utilização do capital, aumentando o retorno sobre os investimentos e reduzindo o valor do capital de giro. 3. Continuidade ou não de determinado fornecedor. É resultado de uma análise criteriosa quanto à escolha dos fornecedores. Os custos de produção, expedição e transporte são afetados diretamente por este item. A posição de uma empresa no mundo dos negócios é, em alto grau, determinada pela maneira como negocia com seus fornecedores. 4. Consistência de qualidade.
Em algumas empresas, a qualidade dos produtos e/ou serviços constituem-se no único objetivo da gerência de materiais. Capítulo 2. Gestão de estoque nas empresas. Nos dias atuais, uma das áreas que mais se desenvolvem dentro das organizações sem dúvidas é a gestão de estoques, pois infere a ideia de que os itens em estoque ficam parados por períodos de tempo muito grandes e sem necessidade alguma, e isso retém um alto investimento de capital da empresa. Estoque parado é dinheiro morto. Com este cenário, as empresas passaram a ter uma atenção maior em seus inventários, sendo assim, resguardando um tempo a mais de estudos referidos a este assunto. Estoques são importantes para que não ocorram interrupções ocasionais e não esperadas. Saber administrar os recursos materiais e patrimoniais da empresa é imprescindível para que qualquer empresa alcance seu maior objetivo, o lucro. A gestão dos estoques visa, portanto, numa primeira abordagem, manter os recursos no inventário em constante equilíbrio. E isto é obtido mantendo estoques mínimos, sem correr o risco de não tê-los em quantidades suficientes, ou insuficientes, e necessárias para manter o fluxo da produção da encomenda em equilíbrio com o fluxo de consumo. Funções do estoque. As duas principais funções do estoque são: 1. Garantir o abastecimento de materiais à empresa, neutralizando os efeitos de demora ou atraso no fornecimento de materiais, sazonalidade no suprimento, riscos de dificuldade no fornecimento. 2. Proporcionar economias de escala através da compra ou produção em lotes econômicos, pela flexibilidade do processo produtivo, pela rapidez e eficiência no atendimento às necessidades da empresa. Os estoques constituem um vínculo entre as etapas do processo de compra e venda, no processo de comercialização em empresas comerciais, e entre as etapas de compra, transformação e venda, no processo de produção em indústrias. Em qualquer ponto do processo formado por essas etapas, os estoques desempenham um papel importante na flexibilidade operacional da empresa. Funcionam como amortecedores das entradas e saídas entre essas duas etapas, pois minimizam os efeitos de erros de planejamento e as oscilações inesperadas de oferta e procura. Classificações dos estoques. 1. Estoques de matérias-primas, MPS. Os estoques de MPS constituem os insumos e materiais básicos que ingressam no processo produtivo da empresa. São os itens iniciais para a produção dos produtos, serviços da empresa. 2. Estoques de materiais em processamento ou em vias. Os estoques de materiais em processamento, também denominados materiais em vias, são constituídos de materiais que estão sendo processados ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo da empresa. Não estão nem no almoxarifado, por não serem mais MPS iniciais, nem no depósito, por ainda não serem PAS, produtos acabados. Estão simplesmente em fase de processamento. 3. Estoques de materiais semi-acabados. Os estoques de materiais semi-acabados referem-se aos materiais parcialmente acabados, cujo processamento está em algum estágio intermediário de acabamento e que se encontram também ao longo das diversas seções que compõem o processo produtivo. Diferem-se dos materiais em processamento pelo seu estágio mais avançado, pois se encontram quase acabados, faltando apenas mais algumas etapas do processo produtivo para se transformarem em materiais acabados, PAS. 4. Estoques de materiais acabados ou componentes. Os estoques de materiais acabados, também denominados componentes, referem-se a peças isoladas ou componentes já acabados e prontos para serem anexados ao produto. São, na realidade, partes prontas ou montadas que, quando juntadas, constituirão o pará. 5. Estoques de produtos acabados, PAs. Os estoques de PAs se referem aos produtos já prontos e acabados, cujo processamento foi completado inteiramente. Constituem o estágio final do processo produtivo e já passaram por todas as fases, como MP, materiais em processamento, materiais semi-acabados e materiais ou componentes acabados. Controle dos estoques. Sabemos que o objetivo básico do controle de estoques é evitar a falta de material sem que esta diligência resulte em estoques excessivos às reais necessidades da empresa. O controle procura manter os níveis estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de consumo ou das vendas e os custos daí decorrentes. Os níveis dos estoques estão sujeitos à velocidade da demanda. Se a constância da procura sobre o material for maior que o tempo de ressuprimento, ou estas providências não forem tomadas em tempo oportuno, a fim de evitar a interrupção do fluxo de reabastecimento, teremos a situação de ruptura ou de esvaziamento do seu estoque, com prejuízos visíveis para a produção, manutenção, vendas, etc.
Se, em outro caso, não dimensionarmos bem as necessidades do estoque, poderemos chegar ao ponto de excesso de material ou ao transbordamento dos seus níveis em relação à demanda real, com prejuízos para a circulação de capital. O equilíbrio entre a demanda e a obtenção de material, onde atua, sobretudo, o controle de estoque, é um dos objetivos da gestão. Capítulo 3, Curva ABC. A curva ABC é um importante instrumento para o administrador. Ela permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua administração. Obtém-se a curva ABC através da ordenação dos itens conforme a sua importância relativa. Após os itens terem sido ordenados pela importância relativa, as classes da curva ABC podem ser definidas das seguintes maneiras. Item classe A. Grupo de itens mais importante que devem ser trabalhados com uma atenção especial pela administração. Item classe B. Grupo intermediário. Item classe C. Grupo de itens menos importantes em termos de movimentação, no entanto, requerem atenção pelo fato de gerarem custo de manter estoque. A classe A são os itens que nesse caso dão a sustentação de vendas. Podemos perceber que apenas 20% dos itens correspondem a 80% do faturamento. A classe B responde por 30% dos itens em estoque e 15% do faturamento. A classe C compreende sozinha por 50% dos itens em estoque, respondendo por apenas 5% do faturamento. A curva ABC tem sido usada para a administração de estoques, para a definição de políticas de vendas, estabelecimento de prioridades para a programação da produção e uma série de outros problemas usuais da empresa. Entretanto, esse é um parâmetro teórico, pois a empresa poderá adaptá-lo para melhor gerir o negócio. Como fazer a curva ABC passo a passo? Passo 1. Definir os dados que quer analisar. Como dito, existem curvas ABC para diversas situações. Podemos utilizá-la para fazer estudo de clientes, ou stakeholders, para categorização de insumos, para estudo de participação ou produtividade, avaliação de impactos, controle de estoque, avaliação dos custos, etc. Assim, cabe a você saber quais dados quer avaliar. Passo 2. Ordenar valores. Essa etapa é muito simples. Nós iremos ordenar nossos dados em ordem decrescente, ou seja, do mais caro para o mais barato. Passo 3. Fazer o somatório acumulado. E por qual motivo? Em estatística, os somatórios cumulativos servem para nos dar a dimensão de participação de um conjunto de dados. Ao ordenarmos os valores do maior para o menor, temos uma primeira categorização. Nós colocamos os maiores impactos financeiros no topo. Somamos o primeiro item com o segundo item. Depois somamos esse total entre o primeiro item e o segundo item com o terceiro item, e assim por diante. O total acumulado, obviamente, deverá sempre dar o mesmo valor do total inicialmente calculado. Passo 4. Fazer a porcentagem do total acumulado. Tendo dimensão dos custos cumulativos, agora vamos avaliar a participação de cada grupo em todo o projeto. Logo, vamos dividir o total acumulado de cada linha pelo valor total e multiplicar por 100. Lembre-se que somamos o total cumulativo, e não o total. Faremos isso em todas as linhas. Passo 5. Definir nossa classificação ABC. Iremos utilizar como base os valores. Classe A é igual a até 50%, B é igual a até 30% e C é igual a até 20%. Sendo assim, dividiremos nossas atividades por nível de impacto, sendo as atividades classificadas como A aquelas que nos importam de fato, seguidas da classe B e C, posteriormente. É importante ressaltar que a porcentagem e classificação será definida pelo gestor que realiza a análise com base na sua experiência e bom senso. Você poderia, por exemplo, definir que em seu estudo que o item A iria até 55%, sem problema nenhum. Lembre-se que isso parte do bom senso do gestor do estudo. Passo 6. Criar o gráfico da curva ABC. Por fim, bastar gerar um gráfico para o relatório final. Então, recapitulando os passos para se fazer a curva ABC, temos: Passo 1. Definir os dados que quer analisar. Passo 2. Ordenar valores. Passo 3. Fazer o somatório acumulado. Passo 4. Fazer a porcentagem do total acumulado. Passo 5. Definir nossa classificação ABC. Passo 6. Criar o gráfico da curva ABC. Capítulo 4. Gráfico do dente de serra.
O gráfico dente de serra é, basicamente, a interpretação gráfica da flutuação dos estoques de uma empresa, independentemente de sua área de atuação. A ferramenta torna a gestão do estoque visual e simplificada, tendo como principal objetivo propiciar a manutenção dos níveis adequados de estoque, o que é essencial para as operações de uma companhia. O desenho que se forma através do gráfico, como o próprio nome já sugere, é de um serrote. O gráfico dente de serra é construído levando em consideração parâmetros que a empresa obtém com a coleta de dados feita em processos operacionais, produtivos e administrativos. Entre eles estão estoque mínimo e máximo, índice de rotatividade do estoque da companhia e tempo médio para a preparação do pedido, dentre outras informações. Então, vamos por partes. O que significa cada um destes itens? 1. Estoque máximo. Tamanho máximo que seu estoque deve ter. É necessário buscar o ideal para cada empresa, pois o custo de manutenção de um estoque muito grande e caro, consequentemente irá precisar de um capital maior para mantê-lo. 2. Estoque mínimo. Como o próprio nome sugere, essa é a quantidade mínima em estoque para determinado produto. Também pode ser chamado de estoque de segurança. 3. Tempo de reposição. Tempo entre a solicitação de compra e a entrega do produto. 4. Ponto de pedido, ou ponto de reposição. Esse é o momento em que a solicitação de compra deve ser feita, pois a reposição de produto geralmente é demorada e não ocorre no mesmo dia. Basicamente, calculamos. Fórmula para a determinação do ponto de partida, PPPP é igual a C vezes TR mais I ponto min. Onde item PP é o ponto de pedido. Item C é o consumo médio no período. Item TR é o tempo de reposição. Item I ponto min é o estoque mínimo. Com a tabela preenchida podemos então criar o gráfico. Ele se chama gráfico de dispersão, e no Excel, por exemplo, você terá que selecionar a opção dispersão com linhas retas e marcadores. Seu gráfico ficará semelhante à imagem abaixo. É bem simples. A ideia desse gráfico é fazer uma média de tempo para que o risco de atraso ou excessos seja menor. Lembrando que todas essas informações devem ser encontradas pela área de logística, financeira ou área de contabilidade da empresa. Capítulo 5. Lote econômico de compra, LEC. Lote econômico de compra, LEC, é a quantidade ideal de material a ser adquirida em cada operação de reposição de estoque, onde o custo total de aquisição, bem como os respectivos custos de estocagem, são mínimos para o período considerado. Este conceito aplica-se tanto na relação de abastecimento pela manufatura para a área de estoque, recebendo a denominação de lote econômico de produção, quanto à relação de reposição de estoque por compras no mercado, passando a ser designado como o lote econômico de compras. A ideia aqui é procurar um tamanho de lote ideal e que minimize o custo total anual. A fórmula é: quadra é igual raiz de 2 vezes D vezes P dividido por M. Onde item raiz é a raiz quadrada. Item D é o demanda ou consumo médio anual. Item P é o custo do pedido no período. Item M é o custo do estoque. Exemplo: o consumo de determinada peça é de 20.000 unidades por ano, demanda. O custo de pedido é de R$ 500 por período, P, e o custo de armazenagem por peça é de R$ 1,90 por ano, M. Sendo assim, teremos: quadra é igual raiz de 2 vezes 20.000 vezes 500 dividido por 1,90, que será igual a raiz de 10,52, que é igual a 3.245 peças por período. Parece complicado, mas é bem simples. Vamos seguir em frente. Capítulo 6. Administração dos serviços de compra. A arte de comprar está se tornando cada vez mais uma profissão e cada vez menos um jogo de sorte. Em muitos casos, não é o custo que determina o preço de venda, mas o inverso. Compra é a função responsável pela obtenção do material no mercado fornecedor, interno ou externo, através da mais correta tradução das necessidades em termos de fornecedor, requisitante. Ela, basicamente, compra o que é certo. Um material certo. É importante que o comprador esteja em situação de certificar-se se o material comprado de um fornecedor está de acordo com o solicitado. Toda vez que uma requisição não for suficientemente clara, o comprador deverá solicitar esclarecimentos ou, se for o caso, devolvê-la a fim de que seja preenchida corretamente de maneira que transmita exatamente o que se deseja adquirir. 2. No preço certo.
Sua função aqui é, entre outras, a de calcular o preço objetivo do item, com base em especificações. O preço objetivo é que vai servir de orientação ao comprador quando de uma concorrência. No julgamento da concorrência, duas são as possíveis situações. A. Se o preço está mais alto do que o preço objetivo, o comprador poderá chamar o fornecedor e solicitar esclarecimentos ou uma justificativa do preço. O fornecedor ou está querendo ter um lucro excessivo, ou possui sistemas onerosos de fabricação ou um mau sistema de apropriação de custos. B. Se o preço está muito mais baixo que o preço objetivo ou o fornecedor desenvolveu uma técnica de fabricação tal que conseguiu diminuir seus custos ou ele não soube calcular os seus custos, e provavelmente entrará em dificuldades financeiras com possibilidades de interromper seu fornecimento. 3. Na hora certa. O desenvolvimento industrial atual e o aumento cada vez maior do número de empresas de produção em massa torna o tempo de entrega, ou os prazos de entrega, um dos fatores mais importantes no julgamento de uma concorrência. Ainda mais na era digital, quem entrega antes normalmente tem a preferência do cliente. 4. Na quantidade certa. A quantidade a ser adquirida é cada vez mais importante por ocasião da compra. Até pouco tempo atrás, aumentava-se a quantidade a ser adquirida objetivando melhorar o preço, entretanto outros fatores como custo de armazenagem, capital investido em estoques e etc., fizeram com que maiores cuidados fossem tornados na determinação da quantidade certa ou na quantidade mais econômica a ser adquirida. Para isso, foram deduzidas fórmulas matemáticas objetivando facilitar a determinação da quantidade a ser adquirida. Um exemplo simples é o próprio gráfico do dente de serra que aprendemos minutos atrás. 5. Da fonte certa. De nada adiantará ao comprador saber exatamente o material a adquirir, o preço certo, o prazo certo e a quantidade certa, se não puder encontrar uma fonte de fornecimento que possa agrupar todas as necessidades. A avaliação dos fornecedores e o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento são fatores fundamentais para o bom funcionamento do setor de compras. Com exceção do setor de vendas da empresa, o setor de compras é quem mais mantém o número de contatos externos na busca cada vez mais intensa de ampliar o mercado de fornecimento. Estes dois setores são os pilares de qualquer empresa. A competitividade no mercado não é mais somente quanto às vendas, mas sim em grande parte, pela obtenção de lucros satisfatórios devido à realização de boas compras. Para que isto ocorra é necessário que se adquira materiais ao mais baixo custo, desde que satisfaçam as exigências de qualidade. A função de compras compreende: cadastramento de fornecedores, coleta de preços, definição quanto ao transporte do material, julgamento de propostas, verificar periodicamente o preço, prazo e qualidade do material, recebimento e colocação da compra. O custo de aquisição e o custo de manutenção dos estoques de material devem, também, ser mantidos em um nível econômico. Essas considerações elementares são a base de toda a função e ciência de compras. Fluxo sintético e objetivo de compras. O fluxo sintético de compra consiste, geralmente, nas seguintes etapas: 1. Recebimento da requisição de compras. 2. Escolha dos fornecedores. 3. Consulta aos fornecedores. 4. Recebimento das propostas. 5. Montagem do mapa comparativo de preços. 6. Análise das propostas e escolha. 7. Emissão do documento contratual. 8. Diligenciamento, prática do cliente visitar periodicamente o fabricante com a finalidade de verificar e acompanhar o cronograma proposto. Para que estas etapas sejam respeitadas, deve-se buscar alcançar as seguintes metas fundamentais: atender o cronograma de produção, através do fornecimento contínuo de materiais. Estocar o mínimo, sem comprometer a segurança da produção. Evitar multiplicidade de itens similares, o desperdício, deterioração e obsolescência, tornar o produto obsoleto, fora de uso. Manter a qualidade dos materiais conforme especificações. Adquirir os materiais a baixo custo sem demérito à qualidade. Manter atualizado o cadastro de fornecedores. Compras não existem somente no momento da compra propriamente dita. Ela envolve a tomada de decisões e análises profundas, determinando ações que antecedem ao ato final. E há uma sequência lógica para se seguir. Capítulo 7. Sequência lógica de compras.
Para se comprar bem é preciso conhecer a resposta das seguintes perguntas. 1. O que comprar? Se refere à especificação, descrição do material. Esta pergunta deve ser respondida pelo requisitante, que pode ou não ser apoiado por áreas técnicas da empresa. 2. Quanto e quando comprar? É função direta da expectativa de consumo, disponibilidade financeira, capacidade de armazenamento e prazo de entrega. 3. Onde comprar? Cadastro de fornecedores. Sua empresa deve criar e manter um cadastro confiável, qualitativamente, e numericamente adequado, quantitativamente. 4. Como comprar? Normas ou manual de compras da empresa. Estas normas deverão retratar a política de compras na qual se fundamenta a empresa. Originadas e definidas pela cúpula administrativa, deverão esclarecer as competências para comprar, contratação de serviços, tipos de compras, fórmulas para reajustes de preços, formulários e rotinas de compras, entre outros. Capítulo 8. Seleção de fornecedores. A escolha de um fornecedor é uma das atividades fundamentais e prerrogativa exclusiva de compras. O comprador deve procurar, de todas as maneiras, aumentar o número de fornecedores em potencial a serem consultados, de maneira que se tenha certeza de que o melhor negócio foi executado em benefício da empresa. A atividade deve ser exercida de forma permanente e contínua, através de 3 etapas, que são: Etapa 1. Levantamento e pesquisa de mercado. Estabelecida a necessidade da aquisição para determinado material, é necessário levantar e pesquisar fornecedores em potencial. O levantamento poderá ser realizado através de catálogos, revistas especializadas, associações profissionais, editais de convocação, utilizando-se da própria internet para contato direto, entre outros. Etapa 2. Análise e classificação. Compreende a análise dos dados cadastrais do fornecedor e a respectiva classificação quanto aos tipos de materiais a fornecer, bem como a eliminação daqueles fornecedores que não satisfizerem as exigências da empresa. Etapa 3. Avaliação de desempenho. Esta etapa é efetuada após o cadastramento e nela é feito o acompanhamento do fornecedor quanto ao cumprimento do contrato. Aqui, avalia-se se tudo o que foi anteriormente acordado está realmente sendo cumprido. Capítulo 9. Cuidados ao comprar. 1. Cotação de preços. O Departamento de Compras, com base nas solicitações de mercadorias, efetua a cotação dos produtos requisitados. Após efetuadas as cotações, o órgão competente analisa qual a proposta mais vantajosa, levando em consideração os itens, prazo de pagamento, valor das parcelas, taxas e períodos. 2. Pedido de compra. Após término da fase de cotação de preços dos materiais e análise da melhor proposta para fornecimento, o setor de compras emite o pedido de compras para a empresa escolhida. Esse pedido deverá ter com clareza a descrição do material a ser comprado, bem como as descrições técnicas, para que não ocorram as frequentes dúvidas que comumente acontecem. Preferencialmente, o pedido deverá ser emitido em 3 vias, sendo a primeira e segunda vias enviadas ao fornecedor, o qual colocará ciente na segunda via e a devolverá, que passará a ter força de contrato, funcionando como um instrumento particular de compromisso de compra e venda. Já a terceira via funciona como follow-up, via de acompanhamento, do pedido. 3. Recebimento dos materiais. No recebimento dos materiais solicitados, alguns principais aspectos deverão ser considerados como: especificação técnica, conferência das especificações pedidas com as recebidas, qualidade dos materiais, conferência física do material recebido, quantidade, executar contagem dos materiais, unitária ou através de amostras, preço, conferência dos valores combinados, prazo de entrega, conferência se o prazo está dentro do estabelecido no pedido, condições de pagamento, conferência com relação ao informado no pedido. 4. Armazenagem. Na definição do local adequado para o armazenamento, devemos considerar: volume das mercadorias, espaço disponível, resistência, tipo das mercadorias, itens de fino acabamento, número de itens, temperatura, umidade, incidência de sol, chuva, etc. Manutenção das embalagens originais, tipos de embalagens, velocidade necessária no atendimento. Se o sistema de estocagem escolhido segue as normas e técnicas de forma correta. 5. Métodos de estocagem. Carga unitária.
Dá-se o nome de carga unitária à carga constituída de embalagens de transporte que arranjam ou acondicionam certa quantidade de material para possibilitar o seu manuseio, transporte e armazenamento como se fosse uma unidade. A formação de carga unitária se dá através de paletes. Palete é um estrado de madeira padronizado, de diversas dimensões. Suas medidas convencionais básicas são 1.100 mm por 1.100 mm, como padrão internacional para se adequar aos diversos meios de transportes e armazenagem. Caixas ou gavetas é a técnica de estocagem ideal para materiais de pequenas dimensões, como parafusos, arruelas, e alguns materiais de escritório, materiais em processamento, semi-acabados ou acabados. Prateleiras é uma técnica de estocagem destinada a materiais de tamanhos diversos e para o apoio de gavetas ou caixas padronizadas. As prateleiras constituem um meio de estocagem mais simples e econômico. Racks. Os racks são construídos para acomodar peças longas e estreitas como tubos, barras, tiras, entre outras. Empilhamento. Trata-se de uma variante da estocagem de caixas para aproveitamento do espaço vertical. As caixas ou paletes são empilhados uns sobre os outros, obedecendo a uma distribuição equitativa de cargas. Container flexível é uma das técnicas mais recentes de estocagem. É uma espécie de saco feito com tecido resistente e borracha vulcanizada, com um revestimento interno conforme o uso. Capítulo 10. Considerações finais. A necessidade de gerenciamento de materiais foi sentida pela primeira vez nas empresas de manufatura. As organizações prestadoras de serviços também começaram a sentir a necessidade desse controle. E agora mesmo organizações não comerciais como hospitais, universidades, etc. perceberam a importância do gerenciamento de materiais. Cada organização usa uma série de materiais. É necessário que esses materiais sejam adquiridos, armazenados e utilizados adequadamente. Qualquer valor evitável gasto em materiais ou qualquer perda devido ao desperdício de materiais aumenta o custo de produção. O objetivo do gerenciamento de materiais é atacar o custo dos materiais em todas as frentes e otimizar os resultados finais gerais. Esperamos que tenha gostado do curso. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!